Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Aqui é o meu canal, o canal Professor Luiz Dudu, sempre com o melhor do conhecimentos pedagógicos para você que está aí estudando para a área de concurso público, visando o cargo de professor. E olha só, hoje nós vamos trabalhar um conteúdo que está sempre muito presente nas suas provas, espalhadas por todo o Brasil, nas mais diversas bancas. Esse conteúdo sempre costuma cair, sempre costuma estar presente. E com toda certeza, depois que você assistir essa aula, suas ideias serão clarificadas e você estará preparado para gabaritar todas as questões envolvendo teorias do currículo. Então tá aí para você, teorias do currículo. É o nosso tema de hoje. Aproveita, vá lá no meu Instagram, arroba Luiz Dudes, e segue a gente lá, sempre com conteúdos muito pertinentes para a sua aprovação. Sem mais delongas, então, pessoal, vamos aqui dar uma olhada, fazer um resumo geral sobre as principais teorias do currículo, que com toda certeza você já deve conhecer. Em algum momento você já ouviu falar delas, que é a teoria tradicional, a teoria crítica e a teoria pós-crítica. Depois nós vamos partir para as resoluções de exercícios. Então vamos lá? Partiu para a gente fazer o nosso resuminho. Teorias tradicionais. Como eu disse para vocês, as teorias do currículo elas se desdobram em três teorias: teoria tradicional, teoria crítica e teoria pós-crítica. Nós teremos também as manifestações do currículo. As manifestações do currículo elas podem acontecer também de três formas: de maneira formal, de maneira real e de forma oculta, ok? Mas eu vou explicar para vocês isso um pouco mais à frente. Agora vamos trabalhar a questão das teorias do currículo. A primeira teoria que a gente tem aqui é a teoria tradicional. E o que diz então a teoria tradicional? Ela tem como objetivo principal preparar para a aquisição de habilidades intelectuais através de práticas de quê? Essa palavra é importantíssima, de memorização. Essa palavra é extremamente importante quando se trata das questões tradicionais do currículo. Por quê? Porque aqui na questão tradicional, o aluno ele é apenas um ser passivo. Ele não participa ativamente do seu processo de construção, de ensino e aprendizagem. Então, por isso aqui, essa palavra é extremamente importante, você tem que destacar ela aí no seu material. Esse tipo de currículo teve origem nos Estados Unidos e tem como base a tendência conservadora, baseada nos princípios de Taylor, né, nos princípios da administração e da industrialização. Esse que iguala o sistema educacional ao modelo que organizacional e administrativo de quê? E administrativo de empresas. Então, nesse sentido, na visão taylorista, a educação é vista também dentro de uma perspectiva empresarial. Ok? Anota essa palavra aí no seu material. Teorias críticas. Aí aqui a teoria crítica nós teremos uma questão muito importante a ser destacada porque ela é de base marxista. Enquanto que a teoria tradicional, ela é de base o quê? Capitalista, pois defende a manutenção do status quo. Enquanto aqui, na teoria crítica, ela será de base marxista. Então, olha só, nas teorias críticas que vêm para se contrapor às ideias das teorias tradicionais, argumenta que não existe uma teoria neutra, já que toda teoria é baseada no quê? Nas relações de poder. Então, relações de poder, para você que já estudou Karl Marx, para você que já leu O Capital, já deve ter visto como Karl Marx trabalha essas relações de poder dentro da sua obra, que é a questão muito mais voltada para a exploração do trabalhador, e aí é onde surge o conceito de economia socialista,
né, que tenta igualar os aspectos econômicos dentro de uma planificação econômica, mas também uma evolução para o comunismo, onde aconteceria a famosa ditadura do proletariado, onde o povo trabalhador passaria a ter o controle político daquele determinado país ou daquele determinado território. Por isso essas relações de poder aqui elas são tidas como Marx como relações que prejudicam o andamento da sociedade. E essas visões, tanto socialista como comunista, irão influenciar, obviamente, as teorias do currículo também. Você já estudou tendências pedagógicas. Lá em tendências pedagógicas, você já viu que existem dois blocos, o bloco liberal e o bloco de tendências progressistas. O bloco liberal está alinhado com as ideias do capitalismo e manutenção do status quo, enquanto o bloco progressista está alinhado às tendências de base marxista. Tudo bem? Então vamos lá. Isso está implícito nas disciplinas e conteúdos que reproduzem o quê? Que reproduzem a desigualdade. Paulo Freire falava muito isso, inclusive, né? Dentro das suas obras, sendo uma das principais pedagogias da autonomia, que fazem com que muitos alunos saiam da escola antes mesmo de aprender o quê? Habilidades das classes dominantes. Então, para a teoria crítica, os alunos saem da escola sem aprender essas habilidades das classes dominantes, o que perpetua a vinculação da relação de poder de exploração. Percebe-se o currículo como que? Como um campo que prega a liberdade, um espaço cultural e social de quê? Um social de lutas. Então, dentro dessa perspectiva, a teoria crítica, ela trabalha um aspecto mais voltado para o quê? Mais voltado para o social. Então, ela trabalha aqui um aspecto voltado para o social. E as teorias pós-críticas? As teorias pós-críticas, nessa perspectiva, o currículo é tido como algo que produz uma relação de gêneros, ok? Aqui a gente pode destacar o quê? Esse currículo pós-crítico, ele trabalha o sujeito, ele trabalha o indivíduo, ele trabalha o objeto da educação em si, que é quem? Que é o sujeito, que é o aluno. Enquanto a teoria crítica trabalha mais no aspecto social, envolve mais questões relacionadas à dinâmica social e à busca pela quebra desse protagonismo da nobreza ou da burguesia, em algum sentido, e ao adentramento da classe trabalhadora nas discussões políticas e na construção de habilidades para que elas também tenham parte dentro dessa sociedade, as teorias pós-críticas trabalham a ideia de voltar o processo educacional para o sujeito. Então vamos lá. Nesse sentido, então, pois predomina a cultura patriarcal. Essa teoria critica a desvalorização cultural e histórico de alguns grupos étnicos e conceitos da modernidade. Então essa desvalorização ela acontece por quê? Ela acontece dentro de uma perspectiva obviamente conservadora, porque foca apenas no método, porque foca apenas na memorização, e aqui dentro de uma questão também da teoria crítica, porque trabalha o quê? Trabalha apenas as questões de desigualdade social. Então, a teoria crítica ela afirma que essas duas teorias elas não se coadunam com o quê? Com essa desvalorização cultural e histórica que acontece em relação a alguns grupos étnicos e alguns conceitos que são presentes de forma contemporânea, presentes aí na nossa modernidade, como o quê? Como razão e ciência, por exemplo. Então, outra perspectiva desse currículo é a fundamentação no pós-estruturalismo, que acredita que o conhecimento é algo que indeterminado. Então, essa é a perspectiva pós-estruturalista. A base do pós-estruturalismo, que costuma cair dentro
do bloco de filosofia da educação. Os blocos de filosofia da educação costumam trazer estruturalismo, pós-estruturalismo. Então a ideia do pós-estruturalismo é o conhecimento que é incerto, o conhecimento que é indeterminado. Dentro dessa perspectiva, o aluno precisa então ser protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem. Questiona também o conceito de quê? O conceito de verdade. Portanto, a verdade aqui ela vai ser relativa, já que leva em consideração o processo pelo qual algo se tornou verdade. Então, sempre buscando as questões racionais e críticas e também voltada para o sujeito. Tudo bem? Nesse sentido, então, nós vamos passar agora para resolver as nossas questões para que nós possamos, então, trabalhar de forma mais concatenada todas essas ideias que nós trabalhamos aqui nessa pequena introdução. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a questão de número 1 aí na tela com você. A obra Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, é de autoria de quem? De Tomás Tadeu da Silva, um dos maiores teóricos dentro dessa área. Nela, o autor questiona as concepções tradicionais de currículo e propõe uma reflexão crítica sobre o currículo, sobre como o currículo é construído e implementado nas escolas. O autor também examina as relações de poder presentes e como elas influenciam a formação da identidade dos estudantes. Segundo o autor, assinale a alternativa correta que contém algumas das características das teorias críticas do currículo. Então, o que ele está pedindo aqui? Teorias críticas do currículo. Ser elaborado pela Secretaria de Educação de cada região e executado sem modificação em todas as escolas que estão ali alocadas. Então vamos lá. Ele está pedindo o quê? Teorias críticas do currículo. A teoria crítica é voltada para qual aspecto? Nós já vimos agorinha, para o aspecto social. Desconfiam do status quo, responsabilizando-o pelas desigualdades e injustiças sociais. As teorias pós-críticas são baseadas em perspectivas sociais, com base o quê? Com base marxista, não é? Então, logo, se são de base marxista, com toda certeza, elas desconfiam do status quo e responsabilizam essa perspectiva conservadora pelo quê? Pelas desigualdades e pelas injustiças. Então, esse aqui só pode ser o nosso gabarito, letra B. ênfase no papel das estruturas e nos significados subjetivos dados às experiências pedagógicas curriculares, certinho, logo não é o nosso gabarito. Organiza-se a partir de um planejamento rígido e hierarquização? Sim, ok? Aqui a letra C poderia te trazer uma certa dúvida por conta dessa palavra rígido, mas dentro da perspectiva das teorias críticas do currículo, tá? Existe certa rigidez na formalidade da construção e da aplicabilidade desse currículo, principalmente quando ele é trabalhado muitas vezes sem o quê? Sem uma modificação. E também se levar em consideração as regionalidades daquele determinado local, tudo bem? Então, nesse sentido, letra C também não é o nosso gabarito. São teorias baseadas na aceitação e no ajuste, na adaptação, sem colocar em questão os arranjos sociais. Aqui se coloca, sim, em questão todos os arranjos sociais, tá? Logo também não é o nosso gabarito. Nosso gabarito tá aqui, ó, para você, letra A. Gabarito aí, letra A. São teorias que são baseadas, sim, no ajuste e na adaptação, ok? No entanto, esse currículo, ele é um currículo rígido, não se esqueça disso. Ele também detém hierarquização dos saberes, ou seja, o que seria essa hierarquização dos saberes? São as sequências como o aluno deve aprender determinados conteúdos. Você pega, por exemplo, português, né? O aluno começa lá com as classes gramaticais, com as 10 classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, preposição, interjeição, conjunção, para depois ele passar para a parte da sintaxe. Ou seja, nesse sentido, o currículo ele é rígido, ok? E dependendo de algumas questões, não leva em consideração as questões regionalísticas. Por isso que veio então a BNCC e trouxe essa força, né, que ela tem na lei para trazer essas modificações regionais. No entanto,
A perspectiva social, ela trabalha muitas vezes o que? A adaptação do currículo em relação às dificuldades dos alunos, ok? Então, nesse sentido, os arranjos sociais, eles estão lá presentes, tudo bem? Portanto, nosso gabarito aqui só pode ser qual? Gabarito letra A. Questão de número 2. Na visão tradicional do currículo, qual é o papel principal do professor? Qual é o papel principal do professor? Então, nós estamos falando dentro de uma visão tradicional do currículo. Ser facilitador do aprendizado? Não, isso aqui está errado, tá? Isso aqui é dentro de uma perspectiva o quê? Pós-crítica do currículo. Portanto, letra A errado. Letra B, transmitir conhecimentos, tendência do currículo tradicional. Transmitir conhecimentos, exatamente, pois aqui o aluno é apenas o ser passivo, logo letra B, nosso gabarito. Letra C, personalizar o currículo de acordo com as necessidades individuais, errado, porque isso aqui também pertence à tendência pós-crítica, ok? Letra D, desenvolver atividades colaborativas em sala de aula, errado também, porque essa visão ela é crítica, dentro da perspectiva crítica do currículo. Logo, nosso gabarito está aí na tela para você. Nosso gabarito, questão de número 2, letra B, ok? Letra B. Questão 3. Qual é o papel dos estudantes na perspectiva pós-crítica? Lembre que a pós-crítica do currículo, ela trabalha quem? O sujeito. Letra A. Receber passivamente o conhecimento transmitido pelo professor? Passivamente não, né, gente? Passivamente, essa visão é uma visão lá do currículo tradicional. Portanto, letra A errada. Participar ativamente na construção de significados e interpretações? Com toda certeza. Seguir as instruções do currículo prescrito sem questionamento? Nós estamos falando de pós-crítica. Pós-crítica trabalha o quê? Uma das características. Ela trabalha com a razão e ela trabalha com a ciência, que a gente viu lá no início, no nosso resumo. Nesse sentido, razão e ciência e questionamento estão em perfeita coalizão. Então, letra C não é o nosso gabarito. Letra D, repetir informações sem reflexão crítica. Isso aqui também é visão o quê? É visão tradicional. Letra D está errada também. Logo, o nosso gabarito já está aí na tela para você. Gabarito da questão de número 3, letra B. Ok? Anota aí no seu material. Questão 4. O termo currículo oculto refere-se a... Então, vamos lá. Presta atenção, existem 3 formas de manifestações do currículo. Essa questão aqui, questão 4, ela não trabalha especificamente as teorias do currículo. Ela trabalha as manifestações do currículo. Então, olha só. Quais são as manifestações do currículo? O currículo formal, que é aquele rígido, que é aquele escrito, que é aquele que a escola deve seguir. Depois, o currículo real, que é aquele que é baseado dentro da formalidade. No entanto, ele acontece de forma real, porque ele é aplicado em sala de aula com algumas diferenças da proposta do currículo formal. E o currículo oculto é aquele que não está prescrito aqui no currículo formal, mas ele acontece, ele se manifesta também em sala de aula, ok? Então, o currículo formal, ele é a parte o quê? Ele é a parte escrita. É aquela que é apresentada para a escola. É o documento que é apresentado para a escola. Já o currículo real é a sua manifestação que literal. Baseada aqui, baseada na formalidade. E o currículo oculto é aquele que não está, ele não está expresso no formal, mas ele acontece, ok? Então vamos lá. Questão 4. O termo currículo oculto refere-se a: letra A, o currículo explicitamente definido em documentos oficiais. Se ele é explicitamente definido em documentos oficiais,
Nós estamos falando de quê? De currículo formal. Então, letra A está errada. Letra B, as atividades extracurriculares oferecidas aos alunos. E aí, pessoal? Letra C, as mensagens e valores transmitidos de forma não explícita durante o processo educativo ou o conjunto de disciplinas eletivas disponíveis para os alunos. A letra D, ela já está errada porque ela também é o quê? Ela é formal. Tá? Então, nesse sentido, qual é o nosso gabarito correto? Já está aqui na tela para você. Nosso gabarito é a letra C. Ó, as mensagens e valores transmitidos de forma não explícita. Não explícita é porque não está escrito na formalidade. Durante o processo de quê? Durante o processo educativo, letra C, nosso gabarito. Essas atividades extracurriculares, elas estão dentro da perspectiva do currículo real. Porque elas estão escritas, são sugeridas dentro do currículo formal, mas acontecem de forma real e literal na prática. Por isso a letra B, então, olha lá na tela, por isso a letra B ela está errada, porque ela está dentro de uma perspectiva do currículo real. Questão 5. O currículo geralmente caracteriza o processo de quê? De avaliação na visão tradicional do currículo. Então vamos falar de quê? O que pede o comando da questão? O que geralmente caracteriza o processo de avaliação na visão tradicional do currículo? ênfase na avaliação formativa, utilização exclusiva de testes padronizados, avaliação baseada em testes de múltipla escolha e questões fechadas, ou incentiva a autoavaliação e a coavaliação entre os alunos. Então vamos lá. ênfase na avaliação formativa, a gente já sabe que está errado. Letra D, incentiva a autoavaliação e a coavaliação entre alunos também está errado, porque nós estamos falando dentro de uma perspectiva que tradicional. Dentro de uma perspectiva tradicional. Então, utilização exclusiva de testes padronizados ou avaliação baseada em testes de múltipla escolha e questões fechadas. E aí, pessoal, marca aí no seu gabarito, letra C, ok? Por que a letra B está errada? A letra B está errada porque ela diz que ela utiliza apenas testes padronizados, mas ela não especificou como esses testes se manifestam. Geralmente eles se manifestam em testes de múltipla escolha e de questões que são fechadas. Fechadas em qual sentido? No sentido de não trazer reflexão. No sentido de não trazer reflexão, ok? É por isso, então, que ele trabalha essa questão de questões fechadas. Anota isso aí no seu material. Questão 5, letra o quê? Letra C. Partiu, então, para a nossa última questão dessa aula. Nossa última questão dessa aula, ok? Todas as questões muito bacanas, bem elaboradas e que trazem uma certa dificuldade só para a gente poder, então, refletir, analisar e acertar a questão. Então vamos para a última questão, questão 6, tá aí na tela para você. O conceito de currículo na educação, se transformando ao longo do tempo, considerando o Silva 2003 e diferentes correntes pedagógicas responsáveis por abordar sua dinâmica e suas funções. Assim, diferentes autores enumeram de distintas formas as várias teorias curriculares. Sobre as teorias curriculares tradicionais, críticas e pós-críticas, então olha só, nós vamos trabalhar as 3 ideias aqui agora. Analisa as afirmativas a seguir. A. As teorias curriculares partem do princípio da fenomenologia e do pós-estruturalismo e das ideias multiculturais. Criticam o quê? Criticam durante as demais teorias, mas elevam suas condições para além da questão de classes sociais, para além de questões de classes sociais, indo direto ao foco principal, que é quem? Que é o sujeito. Aqui você já matou. Era preciso compreender também os estigmas étnicos e culturais, tais como a racionalidade, o gênero, a orientação sexual e todos os elementos propostos. Todos os elementos próprios das diferenças entre as pessoas. Então aqui só pode ser o quê?
Aqui só pode ser a visão pós-crítica, ok? 2. As teorias curriculares associavam as disciplinas curriculares a uma questão puramente mecânica. Se é mecânica, é tradicional. Nessa perspectiva, o sistema educacional estaria conceitualmente atrelado ao sistema o quê? Industrial. Olha que lindo. Que na época vivia os paradigmas na administração científica. Perfeito. Também conhecida como o quê? Taylorismo, aquela visão empresarial que a gente trabalhou no início da aula. A elaboração do currículo limitava-se a ser uma atividade burocrática, desprovida de sentido e fundamentada na concepção de que o ensino está centrado em quem? Na figura do professor. Então, o professor é o detentor do conhecimento e o aluno é o ser passivo, que transmitia conhecimentos específicos aos alunos, vistos apenas como meros repetidores de assuntos. Então, essa visão só pode ser qual? Essa visão aqui é a visão tradicional, ok? 3. As teorias curriculares basearam seu plano teórico nas concepções marxistas, olha que lindo, e vinculadas a autores da escola de Frankfurt. Nesse sentido, o currículo está atrelado aos interesses e conceitos das classes dominantes. É aquela relação de poder que a gente trabalhou lá na concepção marxista dentro das teorias críticas, não estando diretamente fundamentada no contexto dos grupos sociais subordinados. A função do currículo, mais do que um conjunto coordenado e ordenado de matérias, seria também a de conter uma estrutura que permitisse um julgamento em uma perspectiva que libertadora. Essa perspectiva é uma perspectiva freiriana, né, inclusive. E conceitualmente crítica em favorecimento das massas populares. As práticas curriculares nesse sentido eram vistas como um espaço de defesa das lutas no campo cultural e no campo social. Essas lutas são as nossas famosas lutas sociais. Então, o nosso gabarito aqui é qual? Aqui são as críticas. Logo, o nosso gabarito é a letra A. Letra B não é tradicional crítica e pós-crítica. Letra C também não é. E letra D também não é. Gabarito aí na tela para você. Gabarito letra A. Com isso, meus queridos, nós chegamos ao final de mais uma aula. Que com toda certeza essa aula fará toda a diferença para a sua preparação. Então segura essas dicas, segura esse conteúdo porque ele vai ser extremamente importante. Faça as suas anotações, anote as questões que você errou, trabalhe o caderno de erros, ele será um excelente material de revisão para você. E com isso nós concluímos mais uma aula. Forte abraço, boa preparação, uma vaga com certeza é sua.